Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tiago Meirinho falando. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver assistindo esta nossa aula. E hoje nós vamos continuar o assunto que nós tratamos na última aula, tá? Que foi as fontes de energia. Na aula passada, a gente focou nas fontes de energia não renováveis. E o que é que a gente viu lá? Que nós temos duas preocupações quando o assunto é energia. O primeiro é a questão da poluição. Primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala de fonte de energia, é se ela é poluidora ou não. Isso é extremamente importante, porque o nosso planeta ele sofre com a poluição diária, ele sofre com a poluição que nós causamos no nosso habitat. Mas tem uma coisa que ela é ainda mais importante. A maioria das fontes energéticas que nós utilizamos são fontes esgotáveis, são fontes finitas, são fontes que um dia vão chegar ao fim e não vão existir mais. E a gente, como eu já falei, é muito dependente de energia. Nós estamos vendo essa videoaula usando energia elétrica, que foi gravada em um local com energia elétrica para alimentar a minha internet, o meu computador, a minha luz, o ventilador que está aqui do meu lado, diminuindo o meu calor. Vocês com certeza estão também com algum ventilador, alguma luz, algum computador, algo ligado na energia. Tudo que a gente faz utiliza energia no nosso dia a dia. E por isso que pensar em fontes alternativas de energia é tão importante. Não é só uma questão do meio ambiente. Isso deveria ser suficiente para fazer com que nós já repensássemos nossas fontes energéticas, né? Somente ter um ambiente para viver deveria ser o mínimo que a gente precisaria se preocupar. Mas o fato é que, além disso, as nossas fontes atuais, elas são esgotáveis e elas estão próximas de acabar. As fontes mais otimistas falam que 70 anos é o prazo máximo das reservas atuais de petróleo. Professor, mas podem descobrir coisas novas? Podem, mas a gente não pode contar com isso. A gente não pode contar com algo que ainda não existe, nem se sabe se existe. Além do fato, de novo, do meio ambiente estar clamando por ajuda, está clamando por uma diminuição de impactos. Então, nós vamos falar de fontes alternativas, de fontes renováveis de energia. A primeira delas que eu vou falar é a matriz energética brasileira, uma das mais famosas, uma das mais conhecidas, que é a hidrelétrica. A fonte hidrelétrica, ela é uma fonte renovável de energia. Causa impacto ambiental? Sim, muito grande. Esse é o seu problema. Toda fonte de energia vai causar um impacto. A hidrelétrica, em especial, causa um impacto muito grande. Por quê? Como é que a energia elétrica ela é produzida? Lembram lá que, no caso daquelas energias não renováveis, a maioria era basicamente queimar algo, aquecer algo para ferver a água e a água evaporar e girar uma turbina. Como é que a hidrelétrica é feita? Você tem uma barragem que vai ter uma turbina dentro, onde a água vai passar por essa barragem, girar essa turbina e vai continuar o seu percurso. E ela precisa basicamente ter velocidade para girar essa turbina. Quanto maior é a velocidade dessa água, maior é a velocidade que ela vai girar a turbina, consequentemente mais energia é produzida. Então, ela usa uma propriedade física que é a lei da conservação da energia. Ela usa uma energia que se chama potencial gravitacional, ou seja, energia da gravidade, para transformar ela em energia elétrica a partir do movimento, a partir da energia cinética. Então, a água, quando ela está descendo um rio, ela está descendo por força da gravidade, por ação da gravidade. Então, se a gente pega um local que tem muito volume de água e uma inclinação considerável, a velocidade dessa água, a gente consegue produzir energia. Por que causa impacto? Porque para produzir essa energia, a gente vai aumentar essa capacidade. Então é construída uma barragem e essa barragem vai ser inundada, criando um lago artificial. E nós temos dois problemas muito sérios ligados a isso, que é o problema da tanto ambiental, que você vai inundar habitats de vários animais e várias plantas,
como até um problema social. Várias cidades, aqui em Pernambuco mesmo, nós temos a cidade de Itacuruba, que foi inundada pela construção da barragem, pela a barragem Luiz Gonzaga, lá no Rio São Francisco. E essas pessoas dessa cidade tiveram que se mudar em massa para uma nova cidade, uma nova vida, abandonar tudo para a construção dessa barragem. Só que, em compensação, ela é uma energia limpa, ou não. Há casos em que a energia hidrelétrica ela pode sim poluir o meio ambiente. De que forma? Se você não retirar as plantas antes de fazer a inundação, aquelas plantas vão apodrecer dentro da água e vão acabar soltando gás carbônico dentro daquela água, fazendo com que a poluição continue existindo. Mas quando as precauções são tomadas e quando a fonte é instalada, ela vai ser uma fonte renovável que basta contar com a regularidade das chuvas para que ela seja reabastecida e vai ser uma fonte consideravelmente limpa, tá? Vamos falar de outro tipo de energia. A energia eólica é aquela que é produzida a partir daqueles grandes cataventos que a gente vê aí passando por nossas estradas, rumo principalmente à região norte do país. Tem uma coisa importante que eu esqueci de dizer, tá, gente? Fontes de alternativas de energia, elas geralmente estão ligadas a fatores naturais. Então, a energia hidrelétrica só vai funcionar em locais que tem muitos rios e rios muito caudalosos. A energia eólica só vai funcionar em locais que ventam muito. E não basta só ventar forte, tem que ventar constantemente. Não pode ser um vento que altera para muito rápido, até porque dependendo da velocidade do vento, esses grandes cataventos eles precisam ser travados, porque eles podem ser danificados. E também não pode ser aquele vento inconstante, que às vezes venta, às vezes não venta. Então, a energia eólica ela é uma energia que ela não causa uma poluição de emissão de gases do efeito estufa, mas ela causa dois problemas muito sérios. O que produz energia eólica, não sei se vocês já passaram perto para ver, mas são torres enormes com 3 hélices que ficam girando com a força do vento e esse giro é o que vai fazer a energia elétrica. Isso provoca um barulho muito grande. Então nós temos uma grande poluição sonora em locais de produção de energia eólica. Tem outro problema. Esse vento que passa por essas usinas, ele fica turbulento. Normalmente locais que são propícios para a energia eólica são locais que tem muitas dunas, então esse vento turbulento acaba destruindo a paisagem, remodelando a paisagem. Além disso, pode confundir vários animais, fazendo com que eles não consigam se localizar muito bem, e aves migratórias também sofrem muito com esse tipo de energia. O terceiro tipo de energia que eu vou falar hoje é a energia solar, que é uma das energias mais faladas no momento. Por quê? Porque é a maior fonte de energia que nós temos. O Sol está aqui praticamente todos os dias aquecendo quase todas as partes do planeta Terra. Por que está aqui praticamente todos os dias? Porque tem dias que o Sol vai estar encoberto por nuvens e tem locais que vão passar algum período do ano sem a emissão direta de Sol. Geralmente são os lugares polares, tá? Qual é o fator natural aqui, gente? Energia solar ela é boa em locais que tem grande incidência de Sol o ano inteiro, como na região tropical. Qual é o problema da energia solar? Principalmente dois. Ainda é uma fonte um pouco cara e ela exige o uso de placas e baterias que, se forem mal descartadas quando elas não estiverem mais funcionando, elas podem poluir o meio ambiente. Mas é uma das melhores alternativas que nós temos, especialmente quando colocamos aí no topo de casas, no topo de prédios e edifícios, para produzir energia. Tem gente que faz um investimento, ainda é caro, mas consegue retirar esse investimento, porque não só economiza na conta de luz, como pode vender energia para a própria empresa de energia local, certo? Outra fonte renovável que eu vou falar para vocês é a biomassa ou os biocombustíveis. O que é que são isso? O que é isso, professor? A biomassa é quando a gente pega o lixo e usa ele para produzir energia. Então a gente basicamente queima o lixo ou queima os gases que o lixo provoca, a decomposição do lixo provoca, produzindo a usina termoelétrica. É uma fonte poluidora,
mas, em compensação, ela pode resolver um pouco da parte do problema do lixo e é uma fonte renovável. Biocombustíveis são aqueles combustíveis produzidos a partir de elementos de plantas, como o nosso etanol, que é produzido a partir da cana-de-açúcar. Qual é o problema? Ele também é poluente, é menos poluente do que o combustível. Tem o etanol e o biodiesel, né? Ele é menos poluente do que o combustível à base de petróleo, porém, ele tem um outro problema agregado. Se a fonte de energia é um combustível que vem de plantas, você vai ter boa parte da superfície terrestre fértil sendo utilizada para produzir plantas que vão gerar estes combustíveis, o que pode causar uma crise alimentar. E por fim, eu queria falar para vocês da maré motriz. Que força é essa, gente? A gente vê, sabe todo dia que a maré é a variação do nível da água. E todo mundo que mora próximo ao litoral, como é o caso da maioria de nós, vê isso quase que diariamente, ou pelo menos toda vez que vai à praia. Tem uma época em que o mar está um pouco mais alto e uma época do dia em que o mar está um pouco mais baixo. Essa variação que é a influência da lua a gente chama de maré. Professor, e como é que a gente pode aproveitar essa força? Ora, é simples. Tem duas maneiras, tá? Tem a que aproveita a maré em si e tem uma até que aproveita a força das ondas. Mas primeiro eu vou focar na maré, tá? Tem duas maneiras. A gente coloca várias torres com moinhos, né, com hélices como se fossem energia eólica, mas que vão se movimentar pela variação do fluxo da água. Então, quando a maré está subindo, ela vai movimentar para um lado, vai girar aquela hélice. Quando a maré está descendo, vai girar para o outro lado. Então, ela produz energia o dia inteiro. Professor, mas eu vou ali na Praia de Piedade, na Praia de Candeia, na Praia de Barra de Jangada, e eu vejo que a maré sobe e desce e quase que não muda. Como é que você consegue aproveitar isso? Gente, lembre-se, fator natural. A nossa maré, ela não é uma maré que varia muito. Então nós não conseguimos ter grandes ganhos com a maré motriz. A variação da nossa maré, ela gira em torno de 2 metros, 2 metros e meio, no máximo 3 metros, e olhe lá. Tem locais do mundo que a maré chega a variar mais de 17 metros. É muito alto, gente, é muita diferença de maré, tá? Então, você tem uma variação tão grande que você pode aproveitar. Isso no Brasil acontece lá no norte, não tem essa variação tão grande, mas na região norte ali do Maranhão, você tem uma variação muito grande dessa maré. Não é tão grande quanto na França, que é um dos países que mais utiliza a maré motriz. E eu falei para vocês das ondas, né? Também tem produção de energia aproveitando a variação das ondas, a energia que elas provocam para cima e para baixo. Tá? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Façam a atividade da pesquisa que eu passei para vocês aí na nossa plataforma. Um beijão enorme e até a próxima aula. Tchau, gente. Tchau.